Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Comunhão com Deus é mais importante do que o nosso serviço para Ele. Ser um cristão é muito mais importante do que fazer a obra do Senhor. Ouvir é muito mais importante do que falar no cristianismo. Devoção a Jesus, ser devoto a Jesus, amar a Jesus é mais importante do que servir a Jesus. Eu queria ler Isaías 54:5 como ponto de partida para a nossa reflexão. Você tem aí? Todos têm o texto sagrado? Erga-no para que eu possa ler. Ótimo. Queria que tu te voltasses para este texto como ponto inicial. Isaías 54:5. Ele, Deus, me acorda Jesus, manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que é ensinado. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Amém? Pai, fala aos nossos corações nesta noite. Queremos ouvir a tua voz, não queremos ouvir voz de homem. O teu povo, aqueles que estão aqui hoje à noite, não vieram para me ouvir, querem te ouvir, Pai. Querem ouvir a tua voz. Portanto, que eu diminua, Pai, que eu desapareça e o Senhor fale conosco. Sejamos instruídos, tenhamos ouvidos para ouvir. Como disse Jesus, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Que nós tenhamos estes ouvidos afiados e disposição para te obedecer, tendo assim comunhão contigo. Pedimos isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Como discípulos de Jesus, como imitadores de Jesus, nós devemos ter a mesma disposição que Jesus tinha para com seu Pai. No final das contas, ouvir a Deus acaba sendo sinônimo a obedecer a Deus. Ouvir e obedecer acaba sendo a mesma coisa. Ouvir acaba sendo equivalente a ter comunhão, porque só quem tem comunhão é quem obedece. É impossível ter comunhão com Deus se nós não obedecemos. Olha o exemplo no que tange a ouvir, olha o exemplo de Maria em Lucas 10. Tu abristes em Isaías, avança para o Novo Testamento. Olha o exemplo de Maria em Lucas 10, 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, Jesus perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e isto não lhe será tirado. Esse texto aqui abre com a narração de uma viagem de Jesus rumo a Jerusalém. O povoado ou vila chama-se Betânia, distando aí 2,5 km da capital. Essa informação está em João 11. Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. Essa narrativa, que a gente lê um pedacinho em Lucas 10, ela mostra o local preferido de Jesus pernoitar. A casa de Marta em Betânia. A casa de Marta, interessante, é um retrato, é uma imagem da igreja do Senhor Jesus. Que coisa, hein?
Era para esta casa que Jesus se retirava para dormir e descansar quando estava em Jerusalém. Jesus nunca passou uma noite em Jerusalém. Curioso, sempre ele se retirava para o Monte das Oliveiras ou para a casa de Marta. Após um dia de fortíssimas emoções, em Lucas 10, e o que vem antes, fortíssimas emoções com entrada triunfal, reconhecimento público do reinado messiânico, expulsão e quebra do patrimônio dos cambistas, muitas curas e confrontos com as autoridades religiosas. Jesus saiu da cidade e foi para Betânia, onde pernoitou, como acabamos de dizer. Foi aqui que Jesus realizou posteriormente um dos milagres mais espetaculares do seu ministério, a ressurreição de Lázaro, irmão de Marta. Foi também na casa de Marta que Jesus foi preparado para encerrar o seu ministério. Foi na casa de Marta que ele foi ungido para seu sepultamento. Mas quem era Marta? Nosso texto refere-se a uma certa mulher chamada Marta, fecha aspas. Tudo leva a crer que essa mulher tinha uma personalidade muito forte. Era uma mulher dinâmica, uma pessoa empreendedora, talvez um tanto agitada, mas com grande tino administrativo. Notemos que o comando de Marta é tão forte que João apresenta a casa sob sua liderança e não sob liderança do seu irmão Lázaro. Certa mulher, Marta, o recebeu em sua casa, diz o texto. Notamos o serviço, o espírito de serviço em Marta, no caso da visita de Cristo à mesma residência após a ressurreição de Lázaro, narrado em João 12, 6 dias antes da Páscoa, diz o texto, João 12, 1 e 2. Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara antes dentre os mortos. Ali prepararam o jantar para Jesus. Marta servia, Marta trabalhava, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Notamos então que Marta é pessoa de grande iniciativa, ela é muito resolvida. Em João 11, 20, tão logo Marta ouve que Jesus está chegando na vila, ela levanta e vai ter com ele. João 11, 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Um contraste aqui entre as duas irmãs, Marta e Maria. Enquanto que Marta é extrovertida, Maria é introvertida. Enquanto que Marta é impulsiva, Maria é reflexiva. Estamos diante de duas personalidades bem diferentes, com ambas personalidades tendo pontos fortes e fracos. De forma sutil, a gente vê essas personalidades outra vez expostas quando interagem com Jesus na morte de Lázaro. Em João 11, 21, Marta interage. Em João 11, 32, Maria interage. Ambas fazem a mesma pergunta: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, onde é que tu estavas? Onde cargas d'água tu estavas? Esta expressão parece ser uma forma polida de se dizer hoje: se tu não tivesses demorado, nós não estaríamos sofrendo. Se tu tivesses atendido o nosso pedido, Lázaro não teria morrido. Vai lembrar em João 11, 3, que as duas irmãs haviam enviado uma mensagem a Jesus requisitando a sua presença. Senhor, está enfermo aquele que amas. Descobrimos que Cristo demora de propósito. Lemos em João 11, 6, quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Notamos então que a demora de Jesus provocou a reclamação das irmãs, manifestada nessa afirmação: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Embora a interação inicial seja exatamente a mesma, Marta busca uma solução para a sua dor.
Disse a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. 11:21 em diante. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: teu irmão vai ressuscitar? Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. A liderança de Marta, outra vez, se faz notar por sua iniciativa de voltar para casa e convocar Maria. Lemos em 11:28. Depois de dizer essas coisas que eu acabei de ler, foi para casa, chamando à parte Maria, e disse: o mestre está aqui, está te chamando. Marta é excelente no uso de palavras. Vemos que ela sabe argumentar e que a doutrina dela está correta. Ela identifica Jesus como Messias, o Deus homem comissionado a vir ao mundo. Em contraste, a irmã Maria é um tanto limitada com palavras, talvez menos articulada, talvez menos capaz intelectualmente. Enquanto Marta dialoga, Maria simplesmente lança-se aos pés de Jesus. João 11:32 e 33. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, lançou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e teve compaixão. Uma lição preciosa nós tiramos daqui. Não foi Marta, mas sim Maria que comoveu Jesus. Olha que coisa. A excelente interação teológica com Marta, de fato louvável, não produziu ação nenhuma da parte de Jesus. Podemos tirar uma outra conclusão daqui. Nossos argumentos, nossas desculpas, nossas palavras diante de situações difíceis, no caso aqui a morte de Lázaro, são menos importantes do que a nossa postura. Quando não entendemos o nosso sofrimento, nem o sofrimento das pessoas ao nosso redor, devemos simplesmente nos lançar aos pés de Jesus, pois ouvir é mais importante que falar. Em Lucas 10:39, você que está acompanhando, com Lucas 10 aberto, Lucas 10:39, lemos: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha no serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Notamos aqui duas escolhas diferentes, ambas válidas, porém uma escolha é superior à outra. Uma é boa, a outra é excelente. Uma está voltada para ouvir, a outra para trabalhar. Uma deseja comunhão, a outra está preocupada com ação. No reino de Deus, fazer é bom, mas ser é melhor. Ouvir é mais importante que falar, pois Deus deseja muito mais ser ouvido, obedecido, do que nos ouvir. Só aquele que ouve o Senhor, que obedece o Senhor, tem comunhão com Ele. Comunhão é muito mais importante do que obras. Observe que a intenção de Marta é boa, é louvável. Ela quer servir a Jesus. Daí pede que o mestre mande Maria ajudá-la. Ninguém vai negar a importância de preparar a comida, arrumar a casa, cuidar da limpeza do quarto onde aquela comitiva iria dormir. Disse então Marta: Senhor, tu não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude.
A postura de Maria parece egoísta e preguiçosa. Essa era a impressão que eu tinha também quando comecei a ler a Bíblia, de fato, profundamente. Se contrastada com a postura de trabalho de Marta. Todavia, para nossa surpresa, Jesus gentilmente exorta Marta, dizendo: Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas uma coisa é necessária. De pouco adianta debater doutrina, realizar obras, por melhores que sejam, sem ouvir o Mestre, sem devoção a Ele. Por sinal, quem gosta muito de debater e argumentar, tende a ser o mais cético do que aquele que gosta de simplesmente ouvir e meditar. É interessante que foi justamente Marta que duvidou que Jesus pudesse ressuscitar o seu irmão. Foi Marta que ficou com medo do vexame diante do túmulo, lembram? Foi Marta que ficou: Senhor, cheira mal. Lembra do episódio quando Jesus chegou diante do túmulo, que ele mandou tirar a pedra? Foi a debatedora Marta que disse: está fedendo. Olha, não vai ter um vexame aqui diante dessa multidão? Quando eu assumi o pastorado desta igreja, eu considerei fazer uma longa série de teologia sistemática nos domingos pela manhã. Porém, posteriormente, cheguei à conclusão que os esforços no aprendizado de doutrinas bíblicas, por mais válido que seja, bibliologia, cristologia, antropologia, soteriologia, angiologia, amartiologia, eclesiologia, escatologia, o que for, todo o aprendizado seria de pouquíssimo valor sem devoção ao Senhor. Em primeiro lugar, nós temos que ser devotos ao Senhor, amar o Senhor. O Novo Testamento relata vários momentos em que Jesus avisa: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, obedeça. Imagine-se que aqueles que estavam diante de Cristo possuíam ouvidos, porém pouquíssimos ouviam. Quantos de nós, a começar de mim, têm ouvido a Jesus? Tenho eu tentado ouvir a Jesus para crescer em sua semelhança? Isso é algo que eu busco. Você busca isso? Você busca, em termos práticos, ouvir a Jesus e assim crescer a sua semelhança? Perdoar como Jesus perdoa? Humilhar-me como Jesus se humilhou? Para avançar nesta semelhança, outra vez eu repito, ouvi-lo é necessário. E a melhor maneira de ouvir Jesus é através da sua palavra. Eu tenho pedido a vocês que vocês comprem uma Bíblia, que vocês façam anotações, levem a sério as pregações da palavra. Se você assim fizer, eu garanto que você vai crescer pouco a pouco à semelhança de Jesus. O que fará a diferença é o ouvido, é a obediência àquilo que você ouve, que vem da parte do Senhor. Da mesma forma como alunos de igual inteligência terminam em posições diferentes no final do ano, um em primeiro e outro em 10º lugar, pelo fato de se aplicarem aos estudos de forma diferente, assim também será na igreja de Jesus. Lemos em Mateus 19:30 que os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Muitos que poderiam ser primeiros, que vêm para a igreja de carro, que pode comprar uma Bíblia de estudo, quem sabe uma Genebra, uma MacArthur. Muitos que têm até uma posição de destaque na igreja ou na denominação, acabam chegando diante do trono com notas mais baixo do que aqueles que seriam últimos. Quem são? Aquele que vem de ônibus e não de carro, aquele que não tem o dinheiro para comprar a Bíblia de estudo, aquele que não tem uma posição de destaque na igreja, os últimos. Esse último pode chegar em primeiro.
É interessante que isso acontece muito no colégio. Às vezes aquele aluno, principalmente nos dias que eu era aluno de segundo grau, tem aquele aluno que ralava, e tem um aluno do pai rico que vai até de carro para o colégio, tem todos os livros, e aquele que está ralando com o pai do interior, muitas das vezes chega na classe na frente, com menos possibilidade. Assim também é o crente. Muitos que têm condições de estar à frente espiritualmente, chegarão atrás daqueles que têm menos condições. Em última análise, lemos em Lucas 10, 39, que Maria, sua irmã, o que interessa, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Lucas 10, 39. Qual foi o resultado da devoção? Qual foi o resultado de Maria ouvir Jesus? Foi dado a ela o incrível privilégio de ungir o corpo de Cristo para o seu sepultamento. Cerca de 3 anos depois da visita de Jesus, da primeira visita de Jesus a Betânia, Maria sente que deve comprar um perfume caríssimo. A gente não sabe como que Maria teve esse discernimento. Imagino, através do Espírito, ela teve esse discernimento, que era necessário comprar um frasco de perfume. Olha que coisa, porque ela ouvia a voz de Deus, e ela então derramou uma libra de nardo puro sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa, João 12, 3 em diante, João 12, 3 em diante, e a casa encheu-se com o perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele falou isso não por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão responsável pela bolsa de dinheiro e costumava tirar dela o que era colocado. Então respondeu Jesus: deixe-a, Maria, em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Em Mateus 26, 13, descobrimos um detalhe importante sobre essa unção. Jesus fez um rasgado elogio a Maria. Marta nunca é elogiada, Maria é. Eu lhes asseguro, Mateus 26, 13, que onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que Maria fez será contado em sua memória. Olha que coisa preciosa. Marta, apesar de ter cozinhado muito arroz, caiu no esquecimento. Cozinhou muito feijão, trabalhou muito. E aqui Maria foi mantida a perpétua memória. Comunhão com Deus é mais importante do que ação ou serviço. Ser é mais importante do que fazer. Tem um texto lá em Gênesis que diz, eu não sei decor, mas diz mais ou menos assim, que Deus aceitou Abel e sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta. É interessante que a pessoa vem antes da oferta. Olha que coisa sutil. Olha que coisa sutil. Aceitou Abel primeiro. Abel primeiro. É a oferta. Rejeitou, não necessariamente a oferta de Caim, mas Caim. O coração de um estava diferente do coração do outro. Ser é mais importante do que fazer. Ouvir é mais importante do que falar. Devoção a Cristo é mais importante do que o teu serviço a Ele. Eu não devo me medir pelo sucesso das minhas pregações, por quantas pessoas são impactadas, porque Deus está muito mais interessado no meu coração do que naquilo que eu faço. Eu me faço entender, meus irmãos? Deus está muito mais interessado em quem tu és do que naquilo que tu fazes para Ele.
o quanto tu dás para Ele. Isso é importante, trabalhar é muito importante, eu não quero desestimular vocês. Trabalhar para o Senhor, ser voluntário na obra do Senhor, ser um dizimista fiel, tudo isso é muito bom, a tua oferta é muito maravilhoso, mas Deus está muito mais interessado em ti. Deus quer o teu coração para Ele. O profeta Isaías retrata Jesus como um servo com ouvidos afiados, sempre pronto para ouvir a voz do Pai. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que é ensinado. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde, não me afastei. Como discípulos de Jesus, devemos ter a mesma prontidão para ouvir a sua voz. No final das contas, ouvir a Deus acaba sendo sinônimo de obedecê-lo. Deus está interessado em comunhão. Quando Deus dá todas aquelas leis para Israel, toda aquela aliança, 613 mandamentos, tem um texto curioso que diz que Deus queria Israel para si, e Deus quer você e eu para Ele. Deus quer o teu e o meu coração. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus.